das prestações e de todas as contas que nós temos mensalmente, tá? Lembra aí de tudo que você tem para pagar, dos seus sonhos materiais e das famílias, das boquinhas que você tem que alimentar na sua casa. E aí, de novo, eu pergunto, será que você resiste à tentação ou você cede à tentação? Resiste. Quem falou isso? Olha, politicamente correta. Aí, garota. Então, quer dizer, naturalmente, nós vamos buscar, que é o que está falando aqui, nos contermos, nos controlarmos, para não cairmos nas tentações e sempre agirmos pelo bom caminho. Mas errar é humano. Nós estamos num ano de expiações e provas, por isso que eu falei, precisa falar. Porque muitos podem se deixar levar pelas necessidades diárias, até mesmo pelas necessidades que envolvem seus familiares e amigos, e falar assim, poxa vida, mas esse dinheiro aqui ia matar a fome de quem está lá em casa. A gente não sabe das necessidades dos outros. Então, como é que a gente vai julgar se alguém fala, não, eu fico com a bolsa de dinheiro? Eu não julgo, né? De repente está passando por uma situação delicada e aí o dinheiro acaba suprindo essas necessidades, sim. Mas nesse caso, o dinheiro não é meu, então é cair na tentação. E a gente continua com a Revista Espírita, janeiro de 1864. Porque Kardec vai falar para nós que no ponto de vista em que estamos, a nossa inteligência já está bastante desenvolvida para nós julgarmos, para permitir ao homem julgar sensatamente entre o bem e o mal. Então lembra, lá no mundo primitivo eles não conseguiam fazer as escolhas, eram como a Júlia escolhendo as roupinhas. Mas aqui, neste plano, neste mundo de expiações e provas, nós já estamos um pouquinho mais desenvolvidos. Então, a nossa inteligência já permite que nós possamos julgar sensatamente entre o bem e o mal. Até as crianças já conseguem saber o que é bem e o que é mal. Então, pode não saber ali escolher a roupinha, mas sabe que não é correto chutar na canela do irmão, não sabe? Sabe que é incorreto mentir para os pais, não sabem? Sabem que devem respeitar a professora, não sabem? Então, desde pequenininho, eles sabem o que é bem, o que é mal, o que é justo e é injusto. Então, Kardec, lá na Revista Espírita, no ano de 1864, janeiro, ele fala que, por isso, hoje em dia, nós não podemos mais dizer o que Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Lembra? Jesus está lá na cruz, pregado na cruz, mas ele intercede por seus algozes. Ele pede a Deus que perdoe todos aqueles que o martirizaram, porque não tinham compreensão do que estavam fazendo e crucificaram o Mestre. Mas atualmente Kardec fala, a gente já não pode mais falar que nós não sabemos o que estamos fazendo, porque já estamos desenvolvidos, então de 2000 anos e alguns quebrados para cá, nós já temos consciência do que nós estamos fazendo. Então, por isso, tudo se modifica. Se nós utilizarmos lá o livro Céu e o Inferno, no capítulo 7, Kardec explica para nós, quanto mais esclarecidos, mais, desculpável, menos desculpável se torna. Quanto mais esclarecido, menos desculpável ele se torna. Por quê? Com a inteligência e o senso moral já se desenvolve nele esta capacidade de pensar no que é o bem, no que é o mal, do que é o justo e o injusto. E se ele está esclarecido, ele compreende tudo isso, aí ele será menos desculpável dos atos errados que ele cometer. Tudo que nós vamos fazer, se nós estamos tendo conhecimento moralizador, então nós estamos recebendo essa educação moral, nós seremos menos desculpáveis dos nossos atos. Nós estamos no Setembro Amarelo, aí o mentor falou, ó, lembra aquele trechinho do Setembro Amarelo, que está no mesmo Céu e o Inferno, no capítulo 7, falando sobre o suicídio. Kardec ainda fala assim, que todo suicida, ele será punido, porque
o suicídio é uma infração muito grave, uma transgressão da lei. Mas aquele que, através de um coração duro, chegar a incentivar alguém ao suicídio, a se destruir, esta pessoa será ainda mais responsável do que o próprio suicida. Então, muitas vezes, através de palavras duras, através de uma reprimenda moral, você não sabe o que está acontecendo realmente na vida daquela pessoa, através de frases que são impensadas, você fala, você critica, você fere, você lança suas farpas verbais, e aquela pessoa que está num dia tão delicado da vida, recebe aquilo como uma gota d'água e corre para cometer a transgressão da lei para se suicidar. Aquela pessoa que falou tudo aquilo, agiu como incentivador do crime, será ainda mais responsabilizada do que o próprio suicida. Então, dessa maneira, a gente começa a pensar que até as nossas palavras, elas têm que ser melhor pensadas, têm que ser bem colocadas. Nós precisamos ter delicadeza para tratar com as pessoas. Nos dias de hoje, todas as pessoas, eu vou falar todas, passam por situações tão delicadas da vida, por problemas tão graves, e nós presenciamos síndromes do pânico, crises de ansiedade, que são inúmeros. Existem ambientes de trabalho onde todas as pessoas estão doentes, inclusive nos locais escolares. Nas escolas, tenho recebido muitas pacientes que são professoras, coordenadoras, que estão vindo para mim, e elas falam: Paulo, eu estou de licença, eu estou afastada, e o médico me pediu para passar no psicólogo, no psiquiatra, para fazer acupuntura. Então tá fechando aí esse grupo de terapeutas, de profissionais da saúde, para lidar com todos os aspectos do ser, para que esta pessoa consiga realmente se reestruturar e possa voltar para o ambiente de trabalho, que é um ambiente também muito delicado, porque você está lidando com a cabeça de criança e jovem. Ela pode estar de qualquer jeito trabalhando ali? Ela não pode estar de qualquer jeito. Então ela tem que se reestruturar, não é só através de hormônios, as partes orgânicas, mas é a mente, o coração, é tudo. Ela tem que estar equilibrada para cuidar de crianças e jovens. Então, vejam, de repente eu não sei com quem que eu estou lidando. De repente é uma dessas professoras que está enfrentando essa fase tão delicada da vida. E aí eu falo de qualquer jeito, sou eu uma vendedora de loja, pensa. Um dia desse a minha paciente chegou para mim e falou que foi comprar um vestido, e a vendedora só quis ser sincera. Falou para ela: você não percebe que você está gorda demais para entrar nessa roupa? Diz que estava toda no direito de ser sincera. E o que essa criatura, coitada, que já está passando por tanto problema, vai sentir escutando isso da vendedora da loja? Então, não é, você vê, não tem nada demais, a gente até ri da situação, mas para aquela pessoa, aquilo é gravíssimo. Então, por que não ter um pouco mais de delicadeza para se expressar e para conversar, independente da minha vida e da minha situação difícil? Quando eu for falar, eu preciso controlar a minha mente, as minhas palavras, e permitir que o bem saia dos meus lábios. Porque se o mal sair, mesmo que sem querer, eu posso comprometer muito a vida do outro. Então também tem a ver com isso, e eu serei menos desculpável quanto mais eu souber disso que a gente está conversando. Aí nós vamos lá para a questão 629 do Livro dos Espíritos, porque Kardec traz para nós a definição de moral. Ele fala para nós que a moral é a regra do bem proceder. É quando nós conseguimos distinguir entre o bem e o mal. E isso vai se fundar na observância das leis divinas. Então Kardec diz: o homem procede bem quando ele tudo faz para o bem de todos, seguindo as leis. Então ele cumpre as leis divinas. E eu pergunto para vocês: é fácil fazer tudo pelo bem de todos? E aí Erasmo fala assim: lembrem-se, quando vocês fizeram o bem para todos que
Você no ambiente de trabalho, você até se desdobrou para ajudar um colega. Chegou na sua casa, você cuidou do seu marido, dos seus filhos e da parentela. O que foi que você escutou de uma amiga que você tem? Alguém sabe o que a amiga falou? Ah, era outra coisa, mas essa também serve. Alguém sabe qual foi a outra frase que ela ouviu da amiga? Você é boba. Quem falou? Perfeito. Você é boba. Por que você está fazendo tudo isso para os outros? Você está com aspecto de cansada, amiga. Amiga, ao invés de você pintar o cabelo, você foi lá limpar a casa da sua mãe. Amiga, não faça isso. Nós podíamos, amiga, estarmos no shopping curtindo o nosso final de semana. Mas eu te falei, amiga, para não fazer. Um dia você vai tomar na cara, viu, amiga? Porque ninguém reconhece. Quando a gente faz coisa boa para todo mundo, a gente vira um capacho. Alguém já escutou isso? Ah, que bom! Então vocês estão tentando fazer o bem aos montes. Todos nós estamos no caminho certo. Quanto mais nós ouvimos nos chamarem de bobo, sinal de que nós estamos no caminho certo. É isso. A moral é a regra do bem proceder e o homem procede bem quando ele faz tudo pelo bem de todos. Quanto mais você se cansar para ajudar as outras pessoas, quanto mais você se sentir realmente fatigada, como se você não tivesse tempo para você, porque você sempre se preocupa com os problemas alheios e se esforça para fornecer bem-estar, alegria e tranquilidade para as outras pessoas, nós estamos o quê? No caminho certo. Isso é o correto. Só que no mundo nós temos o quê? A inversão de valores. As pessoas acham que nós somos felizes quando nós não estamos fazendo nada. Nós somos felizes quando nós estamos comprando coisas. Quando nós nos distraímos com as coisas do mundo, é que nós somos felizes e nós estamos no caminho certo quando nós mostramos prosperidade, que é dinheiro. Caso contrário, nós não podemos nos sentir felizes. Mas lembra da primeira frase dos Salmos? Quando eu faço bem, isso me traz paz. E tem pessoas, as pessoas que estão realmente no caminho certo, elas vão se sentir felizes quando elas fazem o bem. É o que nós nos sentimos satisfeitos quando nós produzimos a alegria para os outros. Realmente, quando a casa da mãe está limpa e a mãe está tranquila, quando o filho está bem alimentado e está sorrindo, quando o marido está lá no videogame, quando está todo mundo tranquilo, a mulher fala assim, ah, que bom, agora eu vou dormir porque está todo mundo bem. Então é assim que funciona. A gente tem que manter o pé no chão, porque o mundo vai falar que nós somos bobos. Mas nós não somos bobos, nós estamos no caminho certo. Então façamos o bem, sem olhar a quem, o tempo inteiro, começando no ambiente familiar e estendendo a todos os núcleos pelos quais nós estivermos passando. A gente segue aqui, essa daqui também é legal, Revista Espírita, agosto de 1867. Lá Kardec está falando sobre a consciência. E aí falando aqui, que a consciência que todos nós temos, inclusive os pequeninos novamente falando, essa consciência que nos adverte sobre o bem e sobre o mal. A consciência faz você alertar se faltou uma ocasião de servir, de ajudar o próximo, de ser uma pessoa correta dentro de casa, se sem querer você falou uma coisa que não deveria ser dita, se sem querer ficou faltando ajudar alguém, a sua consciência não vai deixar você dormir em paz. Olha que legal. Super legal, né? Você vai perder a noite de sono se torturando porque você não deveria ter feito aquilo ou deixado de fazer tal coisa. A consciência aí, ela vai ser como uma guardiã vigilante de todos os nossos atos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai lá. Às vezes é difícil distinguir, porque nem sempre as situações pelas quais a gente passa, fica muito claro o que é certo e errado. Às vezes você toma uma decisão e aí você fica, né?
putz, será que eu fiz certo? Aí vem uma outra vozinha e diz, não, era pra ter feito assim, nanana. E aí uma vez eu escutei que quando a gente fica nessa dúvida, e aí a minha pergunta se faz sentido isso, a primeira que vem é essa consciência que, em tese, tende mais para o bem do que aquela segunda vozinha que fica ali tentando te dizer uma coisa que, a princípio, você nem pode perceber que não é tão legal. Faz sentido isso? Ó, eu acho que nem sempre vai fazer sentido, tá? Primeiro que a vozinha pode realmente não ser a da nossa consciência. Eu vou chegar nesse ponto, tá? Essa vozinha pode ser realmente de um amigo invisível ou de um inimigo invisível e que está ali te influenciando a andar por determinado caminho. Por isso que é tão importante para nós a educação moralizadora. A educação moralizadora para nós é a educação evangélica, é a educação que traz a base do Evangelho do Mestre Jesus. E é por isso que é tão indispensável. Eu ouvi a faixa ali na frente da evangelização e eu fiquei super feliz. E vocês estão implementando na casa, né, a evangelização. E é o que nós temos que fazer pelas nossas crianças, porque apesar de pais e mães terem a obrigação de entregar essa educação moral, nem sempre os pais também estão evangelizados adequadamente. Nós ficamos na dúvida do caminho que nós temos que seguir e do caminho que nós temos que ensinar para eles. Mas é a educação moral que vai fornecer isso para nós, essa certeza absoluta do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque é Jesus que me informa qual é o passo que eu tenho que seguir, porque Jesus é sempre correto, Jesus é o mais perfeito. Então, na dúvida, a gente fala para as crianças, ó, na dúvida, pensa, o que Jesus faria no meu lugar? E aí você consegue tomar a sua decisão, você consegue só de lembrar de Jesus, você já vai serenando os seus pensamentos e possivelmente ele já se afasta um pouquinho de você, pensando no mestre, ele já se afasta um pouquinho se ele estiver no caminho do erro, né? E aí você talvez já consiga se organizar para tomar suas decisões. Mas não necessariamente que seja a primeira ou segunda, entendeu? Porque isso oscila. Quando você está aqui com esses pensamentos, ó, eu sei perfeitamente que é isso. Quando você está aqui com esses pensamentos e fala assim, meu Deus do céu, diz que a gente não consegue nem rezar o Pai Nosso. Né? Alguém passou por isso? Você não consegue nem rezar o Pai Nosso. Então você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu achava que eu estava louca. Porque eram tantos pensamentos que eu não conseguia ficar só em um. Então eu falava, mas vai para onde? Né? É atormentador. Então, o mais adequado só lembra da figura de Jesus. Só lembra, se concentra na figura de Jesus só. Não precisa tentar pensar, não, porque não vai conseguir ordenar os pensamentos. Mas só lembra dele, só lembra. E a figura de Jesus já vai pacificando, já vai serenando, e aí você já vai conseguindo se libertar um pouco mais das amarras. Que é o primeiro ou segundo, nossa, às vezes vem 10. Zilhões. Você não sabe, tá? Eu respondi? Então tá, sigamos aqui, ó. Aí ele fala assim, essa consciência que é a nossa guardiã vigilante, vamos dizer que o cara tá doido para errar, sabe a barra-mala de dinheiro? Ele sabe que ele não deve mexer, mas ele fala assim, mas eu tô precisando, né? A consciência dele tá falando assim, nem mexe mais. A consciência tá falando aqui, não mexe, não mexe. Mas ele tá precisadíssimo. Aí ele fala assim, não vou nem ouvir. Eu vou silenciar esta consciência e não quero mais nem saber dela. Então ele tenta conter a consciência, ele tenta silenciar, ele tenta aniquilar, mas ela não pode ser completamente aniquilada. Então foi o que eu disse, se nós fizermos algo inadequado, a gente não vai conseguir dormir direito. Aí vocês vão falar assim, mas será que o mal, aquele que é realmente mal, ele tem essa consciência? Ele tem. Ele tem. Todos nós temos. Por mais que ele tente, ele tem. Por mais que ele tente silenciar, ele não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Eu ia fazer uma outra provocação. Dizem que os psicopatas não têm o menor problema com essa questão. Então, né, nesse estado de Psicopatia. As psicopatias, elas também estão envolvidas com processos obsessivos gravíssimos, né? Subjugação, antigamente a gente falava possessão. Então, dependendo da situação, são legiões de espíritos, né? Então, aí já é um outro assunto. Quando eles conseguem ser retirados, lembra lá do trecho das curas de Jesus, dos processos? Quando eles são retirados, a pessoa se cura
esta cura tem a ver com esta consciência iluminada. Eles são retirados e a consciência então já alarma, ele consegue ouvir. Muitos deles podem ouvir esta consciência lá no plano espiritual, tá? Quando estão lá, de repente aqui não vão conseguir, não passaram por tratamentos adequados. De repente precisa ir para lá, vai para o Vale das Sombras, arrastar os grilhões, ficar no choro e ranger de dentes, um belo dia, aí já entendeu tudo e consegue ser socorrido. Mas vai ter essa consciência sim. Então aí ele diz que a nossa consciência vai produzir dois efeitos. Primeiro, de satisfação, quando nós agimos no bem, é a paz da consciência tranquila. Alguém já sentiu isso? Com certeza, né? Então você falar assim, esses dias a gente passou por isso, né? Um familiar desencarnou, minha mãe desencarnou, e aí as pessoas, 20 dias. Aí as pessoas falam assim, você fala assim que a sua mãe desencarnou desse jeito? Porque nos últimos meses eu falava assim pra minha mãe, eu chegava e falava assim, sua curica chegou. Aí eu fazia por ela tudo, eu falei, eu vou virar o capacho da minha mãe e vou fazer tudo o que eu puder por ela. E foi a melhor coisa, eu já tinha feito isso com meu avô. E eu fiz com a minha mãe assim, de chegar na exaustão de falar, marido, pelo amor de Deus, vai ali dar um remédio que eu não tenho forças hoje, que era de madrugada, né? A madrugada inteira eu levantava 5 da manhã e ia trabalhar. E aí eu fiquei exausta, mas sabe aquela sensação que você fala, graças a Deus eu fiz o que eu tinha que fazer. E aí a pessoa vai e você fala, que bom que deu tudo certo. Então não tem dor, só tem saudade. Não tem dor nenhuma, tem assim aquela certeza de que estivemos juntos e deu tudo certo, e foi o melhor que podia acontecer, porque houve carinho, dedicação, amor, respeito. Tudo o que tinha que ser feito foi cumprido. Então eu falei, gente, agora que ela desencarnou é que eu vou dormir. Os meus parentes não entendem ainda por que eu falo isso. Porque eu não estava dormindo. Até o penúltimo dia eu levantava a cabeça para ver se ela estava respirando, porque ela estava com muito desconforto. Eu não conseguia dormir enquanto ela estava comigo. Mas quando ela foi para a espiritualidade, eu falei, eu voltei a dormir. Graças a Deus. Aí é um sono louco também, né? Porque aí você deita assim, e já vai embora. E eu tenho visto a mãe algumas vezes e ela está, graças a Deus, bem melhor. Então, é esta paz de consciência que nós devemos almejar. Então, mesmo apesar dos trabalhos exaustivos, de todas as torturas no plano físico, se nós tivermos que enfrentar isso para termos a paz de consciência, que é bendita, vale a pena. Agora, o outro efeito seria o quê? O remorso. É o remorso dessa consciência que te persegue, te tortura, justamente porque você praticou uma ação que é reprovada por Deus, pelos homens ou pela sua honra. Então vamos dizer que eu tivesse feito o inverso disso, que eu tivesse abandonado a minha mãe, como aconteceu com alguns familiares muitíssimo próximos. Então se eu tivesse escolhido, porque é livre-arbítrio, você escolhe, se eu tivesse escolhido virar as costas e falar assim, eu vou pagar uma cuidadora, porque eu tenho o meu direito de dormir, ela vai receber para fazer isso no meu lugar. E eu teria virado as costas para minha mãe, porque minha mãe pedia para mim. Ela me chamava no hospital e ela falou, filha, você faz a mala e vai morar comigo? Vou fazer isso. Então, mas se eu tivesse virado as costas, será que eu teria paz de consciência? Minha mãe ia desencarnar e eu estava com esse coração tranquilo? Eu estaria atormentada com o remorso tomando conta de mim. Então, é isso que Kardec está falando, que esta consciência está alarmando o tempo inteiro. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 872, Kardec vai trazer para nós um trecho que é importante também, porque ele fala assim, o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Porque aí tem gente que fala assim, coitado também, né? Olha, ele cometeu crimes aqui, a família inteira foi pro saco. Mas ele foi maltratado a vida inteira por essa família, ele não teve oportunidades. Ele viveu num meio que sempre foi terrível, então coitado dele. Alguém eu já ouvi gente falar isso, justificando um ato terrível criminoso, falando, mas olha a vida desse fulano. Mas aí nós voltamos, por um acaso Deus fez ele para cumprir aquele mal, para realizar aquela maldade? Foi criado que é simples e ignorante como todos os outros.
Ele poderia ter escolhido não fazer o mal, mas ele escolheu fazer. Então, nós não temos um destino traçado com os nossos crimes. Nenhum de nós vem nesta encarnação para produzir o mal para ninguém. Nenhum de nós está, eu vou reencarnar e eu vou fazer maldade para fulano, ciclano, beltrano, que aí é a prova deles. E eu só vim aqui para produzir o mal porque é a prova do outro. Tá certo isso? De jeito nenhum. Então Kardec está falando, nenhum de nós, ele fala aqui, os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes não são decreto do destino. Pode ser sim que tenha escolhido como prova ou expiação nascer num meio onde naquele meio ele poderia estar envolvido com crimes. Mas ele terá o livre-arbítrio para saber se ele vai para o mundo do crime ou se ele vira um professor naquela região e ensina moralidade para vários outros. É ele que decide o que vai fazer. Então aí ele continua afirmando que cabe à educação, novamente educação moralizadora, para que as pessoas tenham distinção entre o bem e o mal, e para que desta forma eles consigam eliminar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então diz que segundo a doutrina espírita, não existe arrastamentos irresistíveis para o mal. Isso não vai existir para ninguém. É a própria pessoa que se conduz pelo mal se ela quiser. Porque todos nós teremos oportunidade de realizar coisas boas e de nos melhorarmos a partir dos nossos esforços e da nossa vontade. Então isso não existe. E aí ele fala, todos aqueles que quiserem fechar os ouvidos, que a gente estava falando da influenciação. E aí sim pode acontecer de nós estarmos sendo perseguidos, um espírito malévolo estar ali nos rodeando com a intenção de nos prejudicar através de uma vingança pelo mal que fizemos no passado. E aí ele diz, nós conseguiremos fechar os ouvidos às más influências. De que forma? Orando a Deus, rogando a assistência dos bons espíritos. Kardec diz, nós conseguimos sim, através das nossas orações e dos nossos esforços no bem, nós conseguiremos atrair os bons espíritos e teremos condições de nos libertarmos deles. E é por isso que na oração dominical, Jesus traz para nós aquela frase tão importante, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todas as vezes que nós estamos orando este trecho, nós estamos pedindo assistência espiritual para resistirmos ao mal, para não nos comprometermos com o mal e para que Deus nos proteja de todo o mal. Então sim, nós podemos receber essa assistência o tempo todo. Vamos trabalhar com o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Ele traz um trechinho do Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 45. E aí Jesus diz, para serem filhos do Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre justos e injustos. Eliseu Rigonati diz que todas as obras da criação e as forças da natureza estão para bons e maus, justos e injustos. Deus não fez o sol só para os bons. Deus não fez a árvore florida só para os bons contemplarem. Ele fez tudo para todos. Deus é imparcial. Ele cuida de cada um dos seus filhos. E por que é que Deus faz isso? Porque Ele sabe que seus filhos rebeldes de hoje não serão rebeldes amanhã. Através da lei do progresso, aquele que é mau hoje, com o passar do tempo, através das provas, através das dores, através de todos os sofrimentos, eles se tornarão bons progressivamente. Eliseu Rigonati explica que aqueles espíritos que são realmente malévolos, eles estão envolvidos pelas trevas, mas eles desejam a luz. E quando eles conseguem dissipar estas trevas, eles se tornam espíritos iluminados. Ou seja, todos nós temos a centelha divina. Todos nós somos, de fato, um pouco iluminados. Mas a partir desta ligação com o mal, nós nos tornamos
escurecidos, estamos aqui envolvidos por trevas. Quando elas se dissipam, nós conseguimos brilhar novamente. Por isso, nós não devemos privar os nossos inimigos do nosso amor. Nós falamos assim, mas não, os meus parentes eu só me envolvo com os bonzinhos. Aqueles que são complexos, complicados, eu nem vou na casa de ninguém, eu não quero papo com eles. Mas se Deus fez para todos as belezas do mundo, por que nós não podemos nos envolver com todos? 1, 2, 3, azul, por favor. Então, nós precisamos nos envolver com todos. Até para que os nossos bons exemplos, as nossas boas palavras, alcancem todos os corações e eles possam se modificar a partir da nossa conduta e do nosso amor. Aí ele ainda fala aqui para nós, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, eu acho que a gente já está quase terminando, tá, meninas? Mais um azul, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Não precisa terminar, não. Vamos embora. Jesus pede para que possamos retribuir o mal com o bem. Sempre. Jesus, se estivesse encarnado, então todo mundo ia falar que Jesus era bobo, né, gente? Porque falava assim, perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, né? Se alguém te bateu de um lado, entrega a outra face. Jesus nos pede para retribuirmos o mal com o bem, então para falar ali do amor versus o ódio. Jesus, ele não interdita a defesa, mas ele condena a vingança. Kardec ainda diz assim para nós, nós poderíamos até falar que devíamos deixar campo aberto aos maus e não opor freio às agressões, se realmente nós não estivéssemos tratando de pagar o mal com o bem. Poderíamos pensar que todos os bons seriam como vítimas. E por um acaso nós bons somos vítimas de alguma coisa? Não, nós conseguimos nos defender. Nós só não podemos, então, tratar com vingança. Nós não podemos devolver nenhum mal que fizerem para nós. Isso nós não podemos. A partir de um mal que eu recebo, por um acaso eu posso devolver? Não. Ou então entregar a outra face, é você falar assim, Deus te proteja, e você segue o seu caminho. Você não devolve o murro que você levou. Então, é assim que você paga o mal com o bem. Só de não devolver, já é encerrar o mal aqui. Não estou propagando, não estou continuando. Porque até no outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, é difícil você confiar numa pessoa que você sabe que tentou te prejudicar. 4, 5, 6, azuis, por favor. Como é que você vai confiar em alguém que você sabe que está tentando te prejudicar, te causar o mal? Você não pode confiar nessa pessoa. Você vai ficar sempre com o pé atrás em relação a ela. Então, assim, aquela ali não gosta de mim, aquela ali está querendo puxar meu cabelo. Eu estou ficando meio assim com ela. Isso é normal e natural. Não quer dizer que você vai tratar da mesma forma que um amigo, um familiar amado, você vai tratar um inimigo seu. Isso é um absurdo, nem poderia ser sincero da nossa parte. Mas simplesmente você está sabendo que ela quer te prejudicar e você vai agir da mesma maneira? Não. Você entrega essa pessoa para o destino, porque ela está infringindo a lei de Deus. E com certeza essa infração vai ter também uma punição nesta vida, na espiritualidade ou na outra. Então entrega essa pessoa para as leis, para a reparação destas leis. Nós não temos que devolver nada para ninguém. Mas Jesus não diz que nós não podemos nos defender. Podemos sim. Assim, como é que eu vou abrir as portas da casa que eu estou sabendo que ela está armada querendo me pegar? Eu vou abrir as portas da casa para ela mesmo? Entregar outra face? Mas me mata que eu estou deixando? Não. Então você se protege, você se defende, mas sem produzir o mal de forma nenhuma. E aí nós seguimos aqui um trechinho que diz: a vingança é o estado de atraso dos homens e dos espíritos que os inspiram. Quem se recusa a perdoar não é espírita e nem tampouco pode-se dizer cristão. Porque Jesus nos pediu para perdoarmos 70 vezes 7. Isso em relação a qualquer questão. Tudo que feriu o nosso orgulho,
tudo que feriu o nosso amor próprio, todo tipo de questão que você fala assim, eu não te perdoo, você morreu pra mim. Não. O perdão, a gente também já conversou sobre isso em outra situação, é lançar um véu sobre o passado. Não fica pensando no que aconteceu, não fica falando do que aconteceu, senão fica mais difícil de você perdoar. Toda vez que você fala, você volta no passado e revive aquela situação delicada. Então, lança um véu sobre o passado, deixa pra lá, é vida que segue. Eu não desejo mal para essa pessoa, se eu puder ajudar, eu ajudo. E de forma sincera, e ainda oro para que ela encontre o caminho dela de paz e de harmonia. Então, isso é pagar o mal com o bem, e isso é o perdão do espírita. Mas não é você virar o tapete e ser pisoteado por ele, não. Não é isso, porque nós também temos o nosso amor próprio. E aí ele diz, Jesus é o exemplo do devotamento, é o missionário do amor. A lei do amor nos pede para amar indistintamente, e Fênelon diz, Deus pune severamente todos aqueles que não agirem através da lei do amor. Então nós precisamos punir alguém? Nós não precisamos punir ninguém, nem fazermos nada. Porque quem agir contra esta lei do amor, quem não trabalhar a favor dos seus irmãos, quem não estiver interessado em seguir pelo caminho do bem e do devotamento, todos estes estão infringindo uma lei e deverão então arcar com suas responsabilidades diante da lei. Nós não precisamos nos preocupar com nada disso. Para finalizar, então, Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço, que também voltando naquela nossa conversa. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço por conta das minhas imperfeições morais. Novamente reforma íntima, novamente refletir, por que é que eu estou agindo no mal? Por que é que eu estou me sentindo mal? Por que é que ultimamente... 1, 2, 3, 4 e 5, verde. Por que é que eu estou me sentindo desta maneira e por que é que eu não consigo agir no bem? Possivelmente porque eu estou realmente sendo ali influenciada, realmente eu não estou conseguindo agir dessa maneira, porque algo está entorpecendo os meus sentidos e a minha consciência. Então pode estar relacionado com as minhas imperfeições. O último livro que eu vou utilizar é o livro Para Viver a Grande Mensagem, de Richard Simonetti. Ele nos faz lembrar que nós fazemos o bem quando nós ocasionalmente, quando nos sentimos dispostos ou favorecidos. Nós nos acostumamos com a miséria e com o sofrimento, até nos sentimos sensibilizados com alguns casos dolorosos, mas sem a preocupação que compromete o nosso bem-estar. Então, ele está querendo dizer assim, que muitas vezes o mal está bem pertinho de nós, ou no mesmo núcleo, dentro de casa eu vejo algumas situações onde acontece o mal. Vamos pensar assim, olhei para as crianças Erasmus, já me mandaram uma mensagem. De repente, lá na minha casa eu tenho 2 crianças e elas brigam o tempo todo. Quem é a mãe? Sou eu. Por que é que eu ainda não tive uma conversa? Aí vocês vão falar, mas isso daí é encrenca do passado. Mas nós temos que decidir agora. Por que que eu, que sou mãe, estou cansada de ver essas duas se digladiando em casa e ainda não fiz nada para interromper este círculo vicioso de ódio e de destruição debaixo do meu teto? Outras vezes, eu estou escutando pancadaria na casa do vizinho. Eu escuto gritos. Eu escuto supapos. O que é que está acontecendo ali do lado? Ah, mas dentro da minha casa está tudo bem. Então eu não vou me meter. Então a gente fala aqui da omissão dos bons. Desta situação onde na minha vida está tudo tão tranquilo que eu quero que se lasque o que acontece lá fora. Não me interessa. A gente estava falando das professoras. De repente, no ambiente de trabalho, eu tenho ali uma colega que está sofrendo tanto.
que ela está se sentindo tão mal, e de repente assédio moral que a gente fala atualmente, né? Eu estou com uma paciente que está passando por isso. Então ela está sofrendo de assédio moral, eu estou trabalhando com ela. Será que eu não posso trabalhar com a caridade moral, escutar ali o que ela quer dizer? De repente eu ali dentro do fone, amiga, vamos tomar um café mais tarde? Eu preciso falar com você. Eu sei que é ela que está precisando desabafar, mas amiga, eu estou precisando, você pode me ouvir? Vamos tomar um café mais tarde? Então por que é que eu, que acho que eu sou boa, por que é que eu estou me omitindo das situações? É a omissão dos bons. Até que ponto dentro do ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente religioso, eu estou no local? Será que eu não estou nesse local por algum motivo? Porque ninguém está nesse local à toa, né? Está todo mundo aqui porque tem que estar aqui. Que são os sinais. Está todo mundo aqui porque tem que estar aqui. E aí eu estou aqui e eu estou achando que eu sou boa, então de repente eu posso servir como instrumento dos bons espíritos, não posso? Eu não posso servir como instrumento para essa espiritualidade? Conversar com a minha amiga? Para dar um conselho para ela, para colocar um pouco de esperança, um pouco de incentivo, de força moral. Amiga, não desiste. É o seu trabalho, você sempre quis ser professora. Vamos lá. Quando você se sentir muito mal, olha para mim, eu vou estar sorrindo para você. A gente vai estar orando junto em pensamento, a gente vai estar solicitando a assistência espiritual. Então eu tenho que lembrar que eu estou inserida nos locais adequados para propagar o bem, eu que sou boa. Eu não posso me omitir, porque sem fazer o bem eu estou fazendo o quê? O mal. Se eu não faço o bem, eu me comprometo com o mal, porque eu não estou naquele lugar por um acaso. Eu estou ali por um motivo muito importante. E pode ser para ajudar aquelas pessoas ali daquele núcleo. Se eu não fizer o bem, eu estou infringindo a lei? Eu estou. Porque não fazer o bem já é o mal. Então é isso que ele está falando. Ele finaliza, se preparem para a última canção. Ele finaliza dizendo, é preciso dar sempre. Dar amor, dar atenção, dar um prato de comida, dar agasalho, dar esperança. Dar não somente o que sobra e é inútil. As pessoas não têm mania de fazer doação de roupa e vai lá e pega assim, essa rasgada que eu não quero, essa manchada que eu não quero, esse que está furado também não quero, aí é o que doa. Não, nós devemos dar realmente aquilo que serve e exige esforço e perseverança. Dar o melhor de nós lá para aquela amiga quando está tomando café. Não se pode ver o espírita longe do trabalho social. Então, novamente, a omissão dos bons. Se nós somos espíritas, nós devemos trabalhar socialmente. Ele não falou ele falou aqui no início das quentinhas, não falou? Qual é o motivo que te impede de servir nos trabalhos sociais? Pense. Qual é o motivo atualmente que te coloca distante da frente, como é que a gente fala? Da linha de frente dos trabalhadores do bem, dos trabalhadores de Jesus, das pessoas que estão realmente ativas no trabalho de propagação do bem. Por que a gente não está fazendo mais? A gente precisa estar agindo se nós somos os bons. Imaginem o que poderia ser feito se todos servissem aos irmãos necessitados. Será que se todos os bons, são poucos os bons? Pensa, você conhece alguém que é realmente bom? Estou falando que nós somos, tá? Mas será que você conhece mais uma pessoa além de você que também é bom? Pensa nessa pessoa. Se todos nós, todos os bons, servissem aos irmãos necessitados, será que ainda existiriam irmãos necessitados? Será? Nós falamos do suicídio. Será que existiria suicídio? Será que existiria criança carente? Será que ia ter gente passando fome? Ia ter tanto doente no mundo? Se cada profissional da área da saúde pudesse doar um tratamento, cuidar de um paciente de cada vez assim, integralmente, de forma desinteressada, de graça. Se cada profissional pegasse um para atender, terminou de atender esse, pega outro. Será que ia
ia ter tanto doente assim espalhado por aí, gente que não consegue se tratar? Então imaginem se todos servissem aos irmãos necessitados. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive hoje de falar aqui nessa casa. Adoro estar com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Alguém tem alguma dúvida para a gente encerrar? Você tem isso. Não tenho. Estou fazendo bullying com ele, gente. Como é que é seu nome? Naldo. Naldo? Ai, Naldo. Ninguém mais? Não vou fazer bullying com vocês. Então eu agradeço. Vou finalizar e vocês fecham com a música, tá bom? Amado Senhor, nós agradecemos imensamente, porque encontramos as portas desta casa abertas e fomos tão bem acolhidos, Pai. Nós agradecemos a assistência dos teus emissários de luz, que nos doaram fluidos balsâmicos e salutares, mas principalmente que iluminaram as nossas consciências e nos fizeram compreender coisas que ainda precisamos realizar, compromissos que precisamos cumprir e que precisamos ser sempre bons, cada vez melhores, Pai, a exemplo do Mestre Jesus, realizando esta educação moral dentro de nós e com todos aqueles que estão no nosso convívio. Que a imagem de Jesus esteja presente em nossa mente o tempo todo, para que nossas escolhas sejam mais acertadas e assim possamos evoluir um pouco e um pouco mais para chegarmos a Ti. Somos agradecidos pela presença do mentor amigo Erasmo, que conduziu este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão, irmãos. Só quem tiver ficha verde pode subir, por favor. Desculpa, muito obrigada. Bem-vindo aqui.
um recadinho, a gente tá com mais uma rifa aqui, ó, se eu mostrar pra vocês, são 2 itens, que é um ferro e um liquidificador, tá? Custa R$10, se alguém quiser, pode me procurar, tá bom? E tem salgado na cantina também, caso alguém queira, tá bom?